Graças a Deus. Vamos fazer a leitura juntos. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Você pode repetir isso? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos juntos, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo sétimo dia dessa campanha, Senhor. Eu tenho certeza que Tu já falou tanto aos nossos corações. Pai, eu peço que nessa noite, como já foi dito, tira todo o cansaço, Senhor. Tira toda a fadiga. Nos conecta com esse lugar, Senhor. Prende o nosso coração aqui. Senhor, faça com que a gente queira que o tempo passe devagar, que a gente possa ouvir a Tua palavra em amor, sermos transformados, Senhor. Porque, Senhor, a única coisa que vale, Senhor, é chegar à Tua casa e ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sentir o Teu Espírito Santo. Então, Senhor, nos queira permanecer aqui, Senhor, nos faça permanecer aqui. Que a minha vida, Senhor, possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que eu não venha atrapalhar em nada o que Tu quer falar ao coração dos Teus filhos. Muito pelo contrário, Senhor, honra a minha consagração, honra meu tempo de busca, Senhor, para que eu possa ser uma bênção na vida da Tua igreja nessa noite. Fala a cada um de nós, fala aos nossos corações, nos prende aqui, Senhor, e nos transforma nessa noite em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. O Evangelho de João é considerado pela grande maioria dos estudiosos, por aqueles que se dedicam um grande tempo a estudar a palavra de Deus, como um evangelho diferente, um evangelho ímpar. Dizem ser um evangelho com um grau de profundidade bastante intenso. E quando eles falam isso, eles não falam descaracterizando ou colocando os outros evangelhos no patamar abaixo, não é nada disso. A grande questão é que o evangelho de João, ele se torna ímpar quando a gente consegue perceber as circunstâncias no qual o Evangelho de João foi escrito e a razão pelo qual o apóstolo João ele escreveu o Evangelho dele. Eu tenho certeza que você provavelmente já ouviu falar que os 3 primeiros evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Provavelmente você já ouviu essa expressão várias vezes. Eles são chamados com essa expressão porque a maneira como eles foram escritos, os textos, as histórias, como elas são contadas, elas são muito parecidas. A perspectiva deles é muito parecida. A maneira como eles contam a história, muitas vezes, inclusive, se repete. A maneira como eles contam, a maneira como eles escrevem, é bastante comum, diferente da maneira como o apóstolo João escreveu. Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, foi o primeiro a escrever, ele pensou em escrever o seu evangelho para os judeus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais tem profecia do Antigo Testamento. Porque a ideia de Mateus era tentar provar para os judeus que Jesus de Nazaré era o Messias que eles tanto aguardavam. A ideia de Mateus era pregar para os judeus para que eles pudessem crer que Jesus de Nazaré, que havia morrido anos atrás, era o Messias que tanto eles aguardavam. Por isso o Evangelho de Mateus é recheado de profecias do Antigo Testamento. A ideia dele é convencer aquele povo. O Evangelho de Marcos foi o Evangelho que foi escrito para os primeiros cristãos que se converteram em Roma. Marcos, ele redigiu seu Evangelho depois, e a proposta dele era conseguir trazer uma mensagem, onde o Rei da Glória se fez carne e habitou entre eles. Um povo que havia se convertido na dor, que havia se convertido sendo perseguido, jogado em arena, tendo que ser obrigado a fugir da perseguição do imperador. Marcos escreveu seu Evangelho para esse povo. E Lucas se tratou de escrever um relato ordenado das coisas que aconteceram. Lucas focou em escrever o Evangelho para os gentios, para os gregos. Lucas, ele pensou em escrever o Evangelho falando a respeito do Filho do Homem. Um homem perfeito, com a mente perfeita, com os pensamentos perfeitos, com as suas ideias perfeitas, e que teve uma vida perfeita, embora perante os olhos daquelas pessoas não era uma vida perfeita, mas era uma vida perfeita. O Verbo que se fez carne e morreu por todo mundo. Amém? O Evangelho de João, esse sim, ainda não havia sido escrito. João,
eu não consigo acessar a mente daquele apóstolo mais. Eu imagino que ele tinha um pensamento diferente. João, mais ou menos perto do ano 85, do ano 90, nesse período todos os apóstolos já haviam morrido. Todos os apóstolos já haviam sido martirizados. João, ele estava, para você ter uma ideia, muito próximo de ir até a ilha de Patmos e ser exilado. João estava numa cidade chamada Éfeso, quando ele realmente resolve começar a escrever o seu evangelho. O evangelho de João. E quando ele começa a escrever o seu evangelho, diferente dos outros evangelistas, ele não pensa em um público, ele não pensa em um grupo, ele não pensa em um grupo de pessoas. João escreve o seu evangelho pensando em todo mundo, de todas as suas gerações. João, ele tem um único objetivo ao escrever o seu evangelho. Um único. De todos os capítulos, de tudo aquilo que a gente pode navegar e amar o evangelho de João. João tem um objetivo, único: provar que Jesus era Deus. João tinha um único objetivo: dizer para mim e para você, Leonardo, Deus se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus habitou no nosso meio. Jesus de Nazaré é o próprio Deus. É por isso que Moisés, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa o seu evangelho em João capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, ele começa o evangelho dizendo que Jesus estava com o Pai desde antes de Gênesis 1. Desde antes de eu e você abrirmos a Bíblia, Jesus já era. Antes mesmo de nós vermos a primeira palavra, João está dizendo que Jesus já existia. Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, ele era Deus. E nada do que existe teria sido feito se não fosse por causa de Jesus. João nos apresenta Jesus como Deus que se fez carne e habitou entre nós. E como ele tinha um público, como ele tinha um objetivo, o Evangelho de João tinha uma mensagem. E eu quero começar a pregação para que você entenda a mensagem do Evangelho de João. Ele tinha um objetivo, uma mensagem. Diante de Jesus, você não tem uma terceira opção. Jesus é Deus. Ou você o ama, ou você o rejeita. Ou você o aceita, ou você não aceita. João gastou os últimos anos da vida dele para escrever o seu Evangelho, dizendo que Jesus é Deus, para dizer que não existe vida morta, que não existe terceira via, que ou você o ama e o segue, ou você o rejeita entre nós, porque Deus habitou entre nós. Ou você o ama, ou você não ama. Essa é a mensagem da Evangelho. Amém? Você está entendendo? Amém? O pessoal está bem cansado mesmo. A gente fica bem nervoso. Já está tudo bem. Graças a Deus. Creio que você está comigo, está tudo certo. É só nervosismo. Essa cara de cansada é porque não comeu carne. Eu também não comi carne hoje. Estou carnívoro. Enlouqueci. Não comi carne de soja. Não pretendo comer nem diferença. Provavelmente não vou gostar. Mas a gente vai tocando até porque tem mais 6 noites. Amém? Sim. Vamos, Jesus. A gente vai estar aqui. Amém? E aqui é importante a gente também entender o contexto de João capítulo 8, que é o texto que a gente leu. E é sempre importante a gente ler o contexto, porque a gente consegue entender o que estava acontecendo. E o ministério de Jesus, segundo o capítulo anterior, ele ainda não havia se tornado público. Imagina que Jesus havia feito alguns milagres, mas ainda eram milagres locais, milagres que algumas pessoas viram, mas não toda Israel havia visto. Tanto que em João capítulo 7, pastor, os próprios irmãos de sangue de Jesus, a família de Jesus disse para ele: olha só, a família de Jesus estava aconselhando Deus. Estava dizendo para ele: olha, de repente, vou te dar uma ideia, de repente seria interessante tu sair um pouquinho aqui de Nazaré, de Cafarnaum, e vamos para Jerusalém, as pessoas precisam te ver, as pessoas precisam te conhecer. Então vamos lá. E Jesus, ouvindo eles com todo amor e carinho, dizendo: olha, não é meu tempo ainda. Mas a história continua. E a gente vai ver que nesse momento, em João capítulo 7, embora eu tenha lido o capítulo 8, João 7 e João 8 está dentro do mesmo contexto. A Bíblia fala em João capítulo 7 que estava acontecendo em Israel a festa dos tabernáculos. Amém? E ela também é chamada de festa das cabanas. Hoje em dia, inclusive, a festa de Sukkot existe até hoje em Israel. A festa dos tabernáculos. E eu queria dizer para você que essa era uma das 3 principais festas que aconteciam em Israel.
Existiam muitas festas em Israel, mas essas 3 festas que eu vou falar para você eram festas que faziam todos os judeus saírem da cidade que eles moravam e peregrinar até Jerusalém para ir ao templo festejar. Então todas essas festas faziam com que todos os judeus saíssem das suas cidades e subissem até Jerusalém. Jerusalém era uma cidade mais alta, todos eles subiam até lá. A primeira festa era a festa da Páscoa, onde eles celebravam a libertação dos seus antepassados do Egito. Nessa festa, todos os judeus iam até Jerusalém. Eu sei que você sabe isso de cabeça, mas vale relembrar. Jesus morreu e ressuscitou com a festa de Páscoa. A segunda festa, mais conhecida e grande, era a festa de Pentecostes, ou a chamada festa da colheita, onde eles celebravam, após 50 dias depois da Páscoa, a sua colheita. Você sabe disso. Foi numa festa de Pentecostes que o Espírito Santo veio pela primeira vez sobre a vida da igreja. Amém? E por último, a então festa dos tabernáculos. E nessa festa, o povo de Israel também todo ia para Jerusalém. E eles tinham um objetivo, eles festejavam, porque agora eles viviam em casas. E eles se lembravam do tempo, pastor, que eles eram nômades do Egito. Que eles não tinham uma casa. Eles habitavam em tendas. Eles tinham toda hora ficar se deslocando. Então a festa dos tabernáculos é uma festa alusão a esse tempo. E é nesse momento, dessa festa, que é o texto que nós lemos. E o interessante dessa festa é que essa festa durava 7 dias. Amém? E todo dia acontecia uma cerimônia. Todo dia. Imagine uma grande festa. O sumo sacerdote, ele ia até o tanque de Siloé, pegava água, e então ele começava a caminhar com aquela água em direção ao templo. E quando ele caminhava com essa água, pastor, tinha uma espécie de procissão atrás dele. Todos os judeus faziam festa e festa, e cantavam todos os tipos de salmos e de hinos, e uma espécie de procissão até o templo, acompanhando o sumo sacerdote. Luzes eram acesas em Jerusalém, era feita uma grande festa. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Até que no 7º dia, acontecia isso 7 vezes no mesmo dia. Imagina o cansaço. Eles faziam isso 7 vezes. Só que na última vez dele, depois que o sumo sacerdote chegava pela última vez no último dia da festa, o templo era totalmente iluminado. A menorá acesa. As luzes de Jerusalém ficavam acesas, num chamado festival de luzes. Todos os judeus faziam uma festa enorme. Jerusalém toda era iluminada. E é nesse contexto que Jesus para tudo. Jesus olha para aquelas pessoas, no meio daquele festival de luzes, que iluminavam as suas vidas por fora, que era tudo muito lindo. Ele para a festa. E ele diz: eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A fala de Jesus nesse momento não é uma fala arrogante. Não é uma fala prepotente de quem queria se achar para a festa. A fala de Jesus aqui é totalmente ao contrário. É um olhar de amor para um povo que vivia de aparência. Era um olhar de amor de vidas que viviam apenas por fora. Vidas que se preocupavam com festas e com tudo muito bonito, mas que por dentro eram mentira. Jesus olhou com amor para elas e deu para elas uma oportunidade. Eu sou a luz do mundo. E aquele que vir até mim não andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. Nele está a resposta. Nele está a saída. Nele está todo o propósito. Nele está todo o princípio e todo o fim. Tudo começa e termina com a luz do mundo. Eu queria que você prestasse atenção em um detalhe importante. Fique comigo. Vamos jogar embora esse cansaço, por favor. Porque Jesus, ele fala da luz, mas ele também fala das trevas. Só que preste atenção no que ele fala. Ele diz o seguinte: aquele que andar, aquele que permanecer em mim, não andará nas trevas. Essa palavra andar significa permanecer, significa viver. Jesus está dizendo: aquele que ficar comigo não permanecerá em trevas, não viverá em trevas. Ou seja, Jesus ele sempre disse que passaríamos por aflições. O salmista não errou quando ele disse: ainda que eu ande ou que eu atravesse o vale de sombra e morte. A grande questão é que Jesus está dizendo que aquele que está nele não permanece nas trevas, passa pelas trevas. Quem permanece em Cristo não fica nas trevas, mas as atravessa, como se do bom pastor. E, pelo amor de Deus, eu quero declarar nessa noite o nome de Jesus. A luz do mundo. Que se existe alguém que se sente passando por um vale de trevas, nessa noite vai encontrar descanso na luz do mundo. Eu quero dizer para você, começar dizendo para você, que aquele que está em Cristo não permanece em trevas, as atravessa, passa por elas.
É isso que Jesus está dizendo. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que o tempo de escuridão, pastor, vai chegar ao fim da vida de muita gente. A tua palavra, como tu falou aqui, no primeiro dia, e quando tu passou aqui esperando ele chegar no dia 7, ele citou todos os títulos, ele falou a luz do mundo. Ele disse, se alguém tiver em trevas, traz para a igreja naquele dia. Aquela palavra ficou no meu coração. A luz do mundo está aqui para dizer para você, se você está em trevas, você não vai permanecer, você vai atravessar. Amém? Então eu queria desenvolver algo com você, eu queria começar falando um pouco sobre as trevas. Porque Jesus fala sobre as trevas. E se Jesus fala, a gente tem que entender o que ele fala. O apóstolo João, ele fica todo o seu evangelho falando da luz das trevas. De capítulo 1 ao capítulo 21, João fala sobre luz e fala sobre trevas. E eu creio que as trevas significam a ausência total da luz. E eu creio que a melhor maneira de a gente ter uma explicação um pouco melhor sobre o que é trevas está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 12. E eu sou péssimo. Vou dar uma olhada ali. Eu tenho tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 12. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Obrigado. Eu creio que a melhor forma de a gente entender um pouco sobre o que é trevas é a gente se remeter quando a terra estava em trevas. O segundo versículo da Bíblia já nos dá uma ideia do que é uma vida em trevas, um lugar em trevas. Ele nos dá duas características: sem forma e vazio. Nesse estado se encontrava a terra totalmente em trevas. E essa palavra sem forma no original significa bagunçado, confuso, um lugar de caos, um lugar sem direção, um lugar sem paz, um lugar de aflição. Isso é uma das características de uma vida em trevas. É um caos, é uma bagunça. Cada momento é uma angústia, cada momento é um desespero, é uma falta de norte, é uma falta de paz. E também vazia, sem nada por dentro. Sem nada por dentro. Talvez por fora bonito, mas por dentro sem nada. Essa talvez seja a melhor característica que a Bíblia nos mostra de uma vida em trevas. Bagunçada, cheia de caos, confusa e vazia. Enquanto eu pensava sobre isso, o Espírito de Deus ele me levou sobre um assunto muito delicado. Eu não vou pregar sobre esse assunto, vou só pincelar 1 minuto no máximo. Porque quando eu estava contando essa pregação, eu entendi que o Espírito Santo de Deus me trouxe a falar, a pesquisar 1 minutinho sobre esse assunto, que é sobre suicídio. A pregação não é sobre isso, eu vou passar por isso. Mas você vai entender, eu também não entendi nada. Mas o Espírito Santo me conduziu. Porque, não sei se provavelmente você conhece, é óbvio disso, que na grande maioria das vezes o suicídio, ele não é algo feito do dia para a noite. Ele é algo, na grande maioria das vezes, planejado, infelizmente. Uma pessoa não tira sua própria vida, ela não acorda e pensa, vou tirar a vida. Normalmente um suicida, infelizmente, fala isso com dor no coração, ele planeja isso. E quando ele planeja, algumas vezes, ele deixa cartas para sua família, se despedir. Infelizmente isso acontece. E o Espírito Santo de Deus, ele me conduziu, eu não vou ler aqui as cartas, mas eu li algumas disponíveis. E depois eu entendi porque o Espírito Santo de Deus me conduziu a ler. Porque eu achei incomum, pastor, na grande maioria das cartas que eu li, de pessoas que tiraram a sua vida e deixaram os filhos na sua família. Todos eles se despediram das suas vidas, porque para eles, as suas vidas chegaram a um ponto de serem semelhante a um quarto totalmente escuro, sem graça, em trevas, eu ouvi essa palavra, talvez até sem forma. Sabe, meus irmãos, esse é o propósito de Satanás. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que a Bíblia chama no pé dele. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das... Vamos acordar? Do domínio das... E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu quero dizer para você que uma pessoa não precisa necessariamente ter pensamento suicida, não é disso que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você que a pessoa não precisa ter necessariamente esse tipo de pensamento para se encontrar em uma vida, talvez sem forma vazia. Porque esse é o propósito do líder do império das trevas, te afastar da luz do mundo. Você precisa entender isso. Ele tem um objetivo,
fazer você permanecer em trevas. Porque ele sabe que se você encontrar a luz do mundo, você atravessa. Você vence, você passa. As trevas terminam. A ideia de Satanás é te manter em um quarto escuro e te deixar lá. Para que você não veja, para que você não enxergue. Para que essa vida se torne cada vez mais sem forma e vazia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque alguém que vive em trevas tem algumas características. Pensa comigo, eu faço isso direto. Imaginem um quarto totalmente escuro. Isso acontece direto na casa. A Sarah provavelmente é a primeira a deitar na cama. Eu sou o marido, machão, tem que fechar a casa. Aí enquanto quem se corre do seu lado, tem que fazer segurança, eu sou o homem ao máximo. E aí, deve, o meu máximo, aprendi isso. Aí ela tá na cama ali, fica aí, amor, relaxa. Aí ela fica na cama, tá tudo aceso, a casa tá toda aberta, começa a fechar. Começa a fechar, começa a fechar, começa a fechar, apaga todas as luzes, fica uma escuridão total. E aí eu me lembro que eu tenho que pegar alguma coisa. Quem já passou por isso? Um carregador de celular, sei lá eu, o próprio celular, uma roupa. E aí você fica assim, não vou acender a luz. Eu vou lutar. Aí tu vai tentando, não, peraí. Daqui a pouco tu chuta um mentinho numa compra, daqui a pouco tu te estressa, vou ter que acender a luz. E aí tu percebe que o troço estava bem pertinho ali, só que não chegar. Pensa comigo. Quando Deus lançou a nona praga do Egito sobre o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus lançou trevas tão densas que eles podiam tocar, eles não enxergavam nada, era semelhante a um quarto escuro. Agora pensa comigo, né? Imagine você, feche seus olhos aí por 10 segundos, não vai dormir, não sei se é boa ideia, não sei se eu me dei nessa lei, vamos tentar, fecha os olhos, mas fecha mesmo. Imagina agora, não, ninguém vai roubar tua carteira, fica tranquilo que eu estou cuidando aqui. Fecha os olhos. Imagina que eu pedisse para você agora com os olhos fechados, atravessar a Avenida Itália às 5h30 da tarde. Não pode abrir os olhos, mas tem que atravessar. Abre os olhos. Eu sei o que você sentiu. Insegurança, com certeza. Medo, dúvida, angústia. Você tem que atravessar de olho fechado, não tem opção. Angústia, medo, desespero. Porque é isso que Satanás quer fazer na vida das pessoas. Te permanecer com os olhos espirituais escuros, fechados, em trevas, para que você não veja. Para que você tenha uma vida insegura, com medo, com dúvida, angustiado. Para que você não enxergue, era o óbvio, que era só acender a luz. Nós acabamos de cantar, eu vou abrir a porta, pode entrar. Sabe, essa é a vontade de Satanás, que você permaneça na escuridão. Porque na escuridão nós somos facilmente guiados por qualquer coisa. Mas eu quero dizer para você, João capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Amém? Agora eu quero passar da parte das trevas, eu quero começar a falar de coisa boa. Eu quero dizer para você também que é impossível viver sem luz. Está até no meu esboço aqui, Salmo 109, a tua palavra é lâmpada que ilumina os pés. E luz que clareia o meu caminho. O Salmo de número 18, Israel, versículo 28. Salmo de número 18, versículo 28, diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. As pessoas, meus irmãos, muitos de nós, buscamos luz em outras fontes, buscamos em outros lugares, porque o ser humano, eu quero falar uma coisa para você, o ser humano é semelhante à lua. Você sabe que a lua, minha esposa, ela ama a lua e ama ver o reflexo da lua de noite. Sempre que a gente passa, ela vê, ela acha fantástico, ela tira foto. Mas você sabe que a beleza da lua não é dela, né? Você sabe disso? A luz da lua de noite não é dela. A lua apenas reflete a luz do sol. E assim somos nós. O ser humano apenas reflete daquilo que ele se alimenta. O ser humano, ele não radia luz própria. Dependendo daquilo que nós abastecemos, é aquilo que nós vamos refletir. Somos semelhantes à lua. Eu quero dizer uma coisa para você: somos reflexos daquilo que nos alimentamos. O Evangelho não é por tamanho da sua classe social ou algo do tipo. O Evangelho é por tamanho do vazio que cada um tem dentro de si. Você está entendendo? Eu quero te lembrar novamente: Satanás quer nos manter em um quarto escuro. Ele não quer que você passe, ele quer que você permaneça. E Jesus chega numa festa e diz: eu sou a luz do mundo. Eu quero dizer nessa noite: Jesus entrará em quartos escuros. A luz do Rei arrancará pessoas presas. A luz de Jesus arrancará pessoas presas de dentro de quarto.
Arrancará desse quarto vidas que Satanás tem deixado com medo, com angústia, com dúvida. A luz do mundo entrará em quartos nessa noite. Eu creio, eu orei por isso a semana toda. Eu quero falar uma terceira coisa para você. O valor de estar na luz. Eu falei um pouco sobre as trevas, eu falei que é impossível viver sem luz. Mas eu preciso te dizer mais uma coisa, que só quem já saiu das trevas sabe o valor que é estar na luz de Cristo. Só quem já saiu das trevas sabe o valor que é estar na luz de Jesus. Por isso que a gente tem saudade. Por isso que muitos vão embora, meu amigo, e voltam. Não voltam porque a música é boa, e é boa. O pessoal toca bem pra caramba, não é porque a igreja é linda, é muito linda, vai ficar mais linda. Voltam porque tem saudade da luz do mundo. Sabe por quê? Tiago capítulo 1, versículo 17. E Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como as sombras que são inconstantes. Jesus não muda. A luz do mundo ela é constante, nela a gente se sente completo, as pessoas mudam. Pessoas que dizem que nos amavam, muitas vezes nos traem. Jesus não muda. Jesus é o mesmo, por isso o homem sempre sente saudade. Só quem já viveu nas trevas sabe o valor de ser resgatado. Meu irmão, só quem já teve o casamento destruído sabe o valor de ser restaurado. Só quem já caiu nas drogas e na bebida sabe o valor de não estar mais. Só quem já perdeu sabe o valor da vitória de Jesus. Só quem perdeu tudo sabe o que é estar com Jesus. Por isso que Isaías capítulo 9, versículo 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Só rejeita a luz de Cristo aquele que nunca foi resgatado de verdade. Porque aquele que foi resgatado sabe de onde veio, sabe de onde Jesus tirou. Esse não abandona a luz. Sabe de onde foram arrancados. Vivi em trevas, mas agora eu vivo na luz do Cordeiro. Eu me lembro quando eu vivi em trevas. E numa pregação aqui eu falei, numa terça-feira, que talvez se eu não tivesse conhecido a luz do mundo, os meus futuros filhos teriam os piores exemplos de homem da família deles. Um avô que não prestou. Um pai, um bisavô que não prestou. Um avô que abandonou o próprio pai quando era bebê. E um pai que sabe ensinar Deus o que estava fazendo ali. Mas porque eu encontrei a luz no mundo. A luz de Cristo entrou na minha casa. E o maior exemplo que eles vão ter de homem dentro daquele lar é alguém que conheceu a luz de Jesus. Ele, não se esqueça disso. Só quem viveu em trevas sabe o valor que é ser resgatado. Não se esqueça disso. E se você vive na luz do Cordeiro, meu irmão, receba essa palavra. Deus vai te arrancar desse vale de sombra hoje. Não é amanhã. Hoje Ele começa a nos tirar do quarto escuro em nome de Jesus. Que o seu cansaço hoje possa ser só físico. Que nem o meu, que trabalhei a tarde toda hoje, baixa só. Mas que espiritualmente a gente possa estar cheio para receber o que Deus tem para nós. Quarta coisa que eu queria falar para você. Que a luz nos ensina a amar e valorizar. A luz de Cristo nos ensina a amar e valorizar aquilo que sempre esteve ali e a gente não via. Salmo 36, versículo 9 fala o seguinte: porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Na luz de Cristo vemos a luz. E eu falei isso para você já tentou procurar alguma coisa no escuro? É difícil. A gente não acha, a gente procura, a gente vasculha. E de repente a luz, a gente acende a luz, e de repente a gente percebe que sempre esteve ali. Sabe, meus irmãos? Satanás ele faz isso nas famílias e na nossa vida. A escuridão nos impede de notar que sempre esteve ali do nosso lado, e a gente não enxergava. A escuridão faz as pessoas não verem o presente que Deus sempre colocou próximo, mas não viam, porque Satanás as mantinha cegas. O pastor falou aqui, certa vez, vou só repetir o que ele falou, de maridos que elogiam tudo, menos as suas esposas e seus filhos. Ele falou isso. Esposas que fazem tudo, menos elogiar o seu marido que está com ele. Pais que fazem tudo, mas não valorizam os filhos que têm. Filhos que
que muitas vezes não valorizam seus pais? Quantas pessoas dariam tudo para voltar no tempo e poder falar o que não podem mais falar? Abraçar quem não podem mais abraçar. Dizer o que não podem mais dizer, porque talvez estavam cegas. Ei, entenda isso, Satanás pretende deixar as pessoas cegas, para que não possam enxergar e ver, pastor, aquele sempre esteve ali. O convite hoje, meu irmão, é para acender a luz do quarto, a luz da vida, a luz do mundo. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje o império das trevas vai perder. Você crê nisso? Eu quero dizer para você, porque vidas andarão na sua luz e verão aquilo que sempre esteve ali. Os olhos das pessoas vão voltar a se abrir e as pessoas vão poder enxergar aquilo que sempre esteve ali. A luz do mundo faz isso. Entenda isso. E para finalizar, eu queria dizer para você que talvez você ouvindo a mensagem de hoje, talvez você pense, Paulo falou das trevas. Eu me encontro em trevas, ou tem situações da minha vida que são sem forma e vazia. E é difícil. Paulo, tu falou da importância de não ter que viver sem luz. Tu falou que a luz me faz enxergar aquilo que sempre esteve ali, mas tu não me conhece, não sabe a história. Eu quero dizer, não sei a tua história, provavelmente não vou saber. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Preste atenção. Não existem lugares tão escuros que a luz de Jesus não possa chegar. Amém? Não existem lugares tão escuros, tão densos, que a luz de Jesus não possa entrar. Não existe. Eu quero ler uma matéria para você da BBC. E buguei aqui meu carro. Só um pouquinho. Consegui. Existe uma matéria da BBC que eles entrevistaram um físico chamado Jim Al-Khalili. É só você ter aqui para daqui a pouco o Jim Al-Khalili está vendo a minha pregação, ele pode me denunciar. Eu falei o nome dele. E aí, oi? Já morreu daqui a pouco? Daqui a pouco velho. Daqui a pouco esse físico já morreu. Esse físico que deu uma entrevista para a BBC, ele falou o seguinte: preste atenção nisso aqui, está acabando a mensagem. A velocidade máxima para tudo no nosso universo tem um valor, 300 mil quilômetros por segundo. Nada pode ir mais rápido, porque essa é a velocidade do próprio tecido do espaço-tempo. E ele termina, é a luz, e a luz viaja exatamente nessa velocidade. A luz é a coisa mais rápida que existe no espaço-tempo. E olha que interessante, o Criador de todas as coisas se autodenomina a luz do mundo. E nada no espaço-tempo é mais rápido que a luz. Eu quero te falar uma coisa que você entendeu. A luz é mais rápida do que o som. A luz é mais rápida do que a visão. A luz é mais rápida até mesmo do seu pensamento. Antes do som do teu choro começar a acontecer, a luz já chegou. Antes do seu pensamento de desistir chegar na sua mente, a luz já chegou. Antes do dia mau chegar na tua porta, a luz já chegou. Porque a luz é mais rápida do mundo. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Nada chega antes de mim. Nada acontece antes de mim. Nada foge do meu plano. Você está entendendo, não, Jesus? O Espírito de Deus tem uma mensagem para nós antes. Antes de você chorar, Jesus já está lá. Antes de você sentir, Jesus já está lá. Antes de você pensar em desistir, Jesus já está lá. Jesus arrancará almas de quartos escuros nessa noite. Ouça a voz do Messias nessa noite. Jesus deseja fazer isso. A luz do mundo que arranca pessoas de não enxergar o que sempre esteve ali. Eu queria, já que eu consegui pregar um pouquinho correndo, galera, vamos cantar aquele louvor. O último. Enquanto o ministério de louvor passa aqui. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Me empenhei bastante para conseguir pregar tanto tempo. Eu queria terminar essa mensagem. Eu queria que você não se desconectasse. Jesus falou algumas coisas para você hoje. Jesus quer tirar você de quartos escuros. Tem pessoas talvez aqui nessa noite
tem passado situações de trevas. Talvez Deus tenha colocado pessoas no seu coração para você interceder nesse exato momento, porque você sabe que está vivendo uma vida de trevas. E Jesus, nessa noite, a luz do mundo, semelhante naquele lugar, onde toda a luz por fora estava iluminada, ele parou aquele ambiente para dizer: eu sou a luz do mundo. Jesus está aqui nessa noite para dizer: ei, eu sou a luz do mundo. Não perca essa oportunidade. Jesus entrará em quartos escuros. Fica, Jesus vai entrar em lugares onde as pessoas não conseguem nem enxergar mais a palma da mão. Porque a luz chega em todos os lugares. E ela chega mais rápido dentro de nós. Vamos cantar aquele louvor. Feche seus olhos. Esse louvor fala do coração que a Jéssica fez. Feche seus olhos nessa noite. Peça para que a luz do mundo comece a invadir o teu coração. Faça dessa canção não mais uma canção. Talvez você esteja vivendo em trevas. Talvez seu casamento esteja numa completa escuridão. Talvez a sua relação com seus filhos esteja numa completa escuridão. Talvez você mesmo esteja numa completa escuridão. Mas Jesus te trouxe aqui para falar que não existe lugar onde a luz do mundo não possa entrar. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de levantar suas mãos e dizer: eu quero essa luz do mundo agora na minha vida. Aleluia! As minhas vestes brancas, sinta a luz do mundo transformar a tua história, a tua situação. vamos dançar. Tira o tempo de adoração. Eu quero falar algo para você nessa noite. Feche os olhos. Eu vou passar um tour de 1 minuto pelo Evangelho de João. Porque o Evangelho de João fala da luz do mundo do início ao fim. E se alguma desses tópicos falar com você, glorifica o nome do Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Em João capítulo 1, ele é a luz que está no princípio de tudo. Em João 2, ele é a luz que tem o melhor no final. Em João 3, ele é a luz para todo aquele que nele crê. Em João 4, ele é a luz dos enfermos. Em João 5, ele é a luz que trabalha por você. Em João 6, ele é a luz da provisão. Em João 7, ele é a luz que tem a água da vida. Em João 8, ele é a luz do mundo. Em João 9, ele é a luz que dá vista ao cego. Em João 10, ele é a luz que cuida das ovelhas. Em João 11, ele é a luz que ressuscita os mortos. Em João 12, ele é a luz que não te abandona. Em João 13, ele é a luz que limpa os teus pés, que cuida das tuas feridas. Em João 14, ele é a luz que te fortalece. Em João 15, ele é a luz que nos tem como amigos. Em João 16, ele é a luz que traz paz e alegria na hora da dor. Em João 17, ele é a luz que intercede por você. Em João 18, ele é a luz que se humilhou por você. Em João 19, ele é a luz que permaneceu em trevas e morreu na cruz por você. Em João 20, ele é a luz que ressuscitou e vive para sempre. Em João 21, ele te envia, a luz te envia e diz: vós sois a luz do mundo. Cante ao Senhor. Aleluia. As minhas vestes brancas.